Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do seu coração. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, prestigiando mais um vídeo do nosso canal Coisas do Alto. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 9, um resuminho da lição bíblica dominical número 9 que nós tivemos nesse último final de semana. O tema da nossa lição é esse aqui, ó. As histórias e as poesias falam ao coração. Hoje está bonito. Mas antes de nós começarmos a falar um pouquinho desse assunto, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, faça também sua pergunta, escreva seu comentário se desejar e compartilhe com outras pessoas que também vão ficar felizes de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus a partir da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, já estamos finalizando essa revista aqui. Logo, logo estaremos iniciando uma nova série de estudos com uma nova temática. Então, não deixe de se inscrever para acompanhar os nossos vídeos. Nós já conversamos em lições anteriores que a Bíblia possui gêneros literários diferentes. E na lição de hoje nós vamos apresentar dois desses gêneros, o narrativo e o poético. Por isso, o tema da nona lição da Escola Bíblica deste primeiro trimestre é as histórias e as poesias falam ao coração, como eu mostrei para vocês. Quando nos referimos ao gênero literário narrativo, estamos falando dos livros históricos da Bíblia. Na lição passada nós falamos do Pentateuco, lembra? O Pentateuco enquanto livros da lei. Se você ainda não viu a lição anterior, eu vou deixar no card que vai aparecer aqui em cima. E também aí na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist com todas as lições anteriores, inclusive a última que fala sobre o Pentateuco. Hoje, ao falar de livros históricos ou narrativos da Bíblia, nos voltamos para a história do povo de Israel, o povo de Deus. O povo de Deus e a sua conquista da Terra Prometida e também no relacionamento desse mesmo povo com Deus em seus erros e em seus acertos. São 12 os livros históricos da Bíblia e são estes que estão aparecendo aqui para você. Estes livros apresentam um intervalo de tempo de mais ou menos 1000 anos da história do povo de Israel, ou seja, entre 1400 e 400 anos antes de Cristo. Dentro desse período, o povo de Israel viveu duas formas de lideranças diferentes: os juízes e os reis. Depois do período sob a liderança de Josué, o povo de Israel foi governado pelos juízes, por mais ou menos uns 400 anos de história. Foram 12 juízes diferentes que governaram Israel. Um período que Israel ainda não possuía um rei. E como diz no livro de Juízes, lá no capítulo 21, no versículo 25, cada um fazia o que lhe parecia certo. Mas isso não era bom, porque essa falta de liderança fez com que o povo de Israel caísse num declínio espiritual e fossem subjugados por nações vizinhas. Contudo, a experiência do arrependimento fazia com que Deus se voltasse com misericórdia para o seu povo, de forma a levantar alguns libertadores ali pela opressão que o povo acabava sofrendo. E isso até o período dos reis. Agora, depois do período dos juízes, tivemos então o período dos reis. Esse período se inicia por volta de 1050 a.C., quando Deus constituiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Um rei que, após ter fracassado na sua função de líder do povo de Deus, foi substituído por Davi. Esse foi portador da promessa de que seu reino não teria fim. E aí, claro, nós já estamos fazendo alusão ao próprio Jesus, que é da descendência de Davi, e é o nosso rei. Depois de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono de Israel. Finalmente, quando Salomão morreu, o reino foi dividido em dois: o Israel do norte e Judá no sul. E como os dois reinos desobedeceram a Deus, como consequência foram exilados. O reino do norte foi conquistado pelos assírios e o reino de Judá pela Babilônia. Mais tarde, Deus cumpriria seu plano de restaurar o reino de Davi na pessoa de Jesus, nosso Senhor e Salvador.
Aqui, irmãos, foi um resumo muito simplório aí da grandiosidade da história do povo de Israel, que vale a pena ser lida nesses 12 livros históricos que nós mencionamos. Não perca a oportunidade de conhecer melhor a história do povo de Deus lendo estes livros que nós mostramos. Bom, finalizamos aqui sobre os livros narrativos. Vamos falar agora dos livros sapienciais e poéticos da Bíblia. Sapienciais exatamente porque são livros bíblicos que tratam da sabedoria inspirada por Deus. São 5 os livros que pertencem a este grupo. São estes que estão aqui: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Eclesiastes tem como tema principal a vaidade como algo que mostra que tudo é passageiro e nós não devemos nos apegar. Mas o sentido da vida com Deus é guardar os seus mandamentos. Confira o que está escrito lá em Eclesiastes 12, 13, capítulo 12, verso 13. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O livro de Provérbios reafirma esta verdade e apresenta este temor a Deus como sabedoria. Veja, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios capítulo 1, verso 7. O livro de Jó tem como tema principal o sofrimento e a confiança que devemos ter em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. O livro dos Salmos nos traz louvores, orações e adoração a Deus em forma poética, além de fazer profecias acerca da vinda do Messias. Destaque para o Salmo 29, verso 2, que diz o seguinte: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Finalmente, irmãos, o 5º livro deste bloco de sapienciais é o Cantares de Salomão, também conhecido como o Cântico dos Cânticos. Um livro cheio de poesias e romance, revelando como deve ser o relacionamento conjugal. E por que não fazer também uma alusão aí do relacionamento de Cristo com a sua esposa, a igreja? A conclusão que chegamos, irmãos, dessa lição número 9 é que nos livros históricos Deus se mostra presente na história e na condução do seu povo, enquanto que nos livros sapienciais Deus se revela como a fonte de sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, sermos obedientes, temendo ao Senhor e o adorando. Você gostou do tema de hoje? Compartilha com seus amigos, com a sua família, nos grupos da tua igreja. E não deixe de nos acompanhar já na próxima semana para a 10ª lição. Já estamos encerrando esta revistinha aqui, ó. Esta daqui que eu já mostrei para vocês. Um grande abraço, Deus te abençoe, a paz do Senhor esteja no teu coração.